Eba, boa noite, networkers. Opa! Rápido! E Tudo bem, aí, tudo Luísa? bem? Tudo é ótimo. Quero agradecer a sua presença, mas antes de eu deixar você falar, eu sempre falo, os meus convidados é que são as estrelas das lives, né? É por isso que é a live da reciprocidade. Então, antes de você se apresentar, você vai falar tudo o que você quiser e mais um pouco. Eu vou só lembrar as pessoas, ó, duas coisas. Primeiro, aviõezinhos para chamar as outras pessoas e coraçõezinhos para indexar no Instagram. O Instagram gosta dos coraçõezinhos, ele entende que as pessoas estão gostando. E eu sempre explico também, Luísa, que o que aconteceu? Essa iniciativa de eu fazer as lives da Reciprocidade, primeiro eu fiquei um pouco assim de fazer live, porque foi uma enxurrada de lives, né? Sim. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a me convidar para fazer participação. A gente, mesmo lá na comissão de coaching jurídico, da qual você é a nossa vice-presidente, tiveram a iniciativa de fazer as lives, e eu falei, poxa, então eu tenho que, ao menos, retribuir as pessoas que me convidaram dessa maneira, porque como bom networker, a gente sempre está com a retribuição na ponta da língua, é o mínimo que eu podia fazer. E claro, sempre objetivando trazer um conteúdo que fosse relevante para a advocacia. Eu acho que a OAB e outros órgãos trazem muito sobre a prática do direito em si, mas a nossa comissão de coaching jurídico e outras poucas pessoas é que trazem conteúdo próprio para o exercício da advocacia em si. Então, Uhum. esse foi o meu propósito, trazer conteúdo relevante para o exercício da advocacia. Eu vou agradecendo as pessoas aqui com o passar. O que Claro. acontece é o seguinte: às vezes eu não consigo, eu estou prestando atenção no que o convidado está falando, eu não consigo prestar atenção. Mas, pessoal, perguntas, a nossa equipe está atenta, vão me repassar. E Uhum. agora, Luísa, eu não gosto de apresentar, acho que é muito formal. Então, eu gosto que os nossos convidados se apresentem. Então, por favor, conte a sua história, conte como que você chegou ao ponto de estar aqui falando sobre planejamento de carreira para o início de carreira. Bom, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer o seu convite. É uma grande honra estar aqui conversando com você e com todo o nosso público e também com a sua equipe. Falar sobre planejamento de carreira, eu posso dizer, se teve uma coisa que eu não fiz no começo da minha carreira foi planejar ela. Isso é uma coisa que Quem eu posso faz? garantir. E é por isso, Eduardo, que eu gosto tanto de hoje ajudar as pessoas a planejarem. Porque é uma coisa que você vai concordar comigo, que a gente não falava sobre isso há 10 anos atrás na advocacia, 12 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu fui prestar vestibular. A gente simplesmente ia, né? A gente ia prestar vestibular, a gente passava no vestibular, a gente passava na OAB e a gente nem sabia exatamente se a gente queria advogar, se a gente queria concurso público, qual era o caminho que a gente ia seguir. No meu caso, ainda por cima, tive ali ao longo da graduação, certo? Não com o direito e não com a advocacia, mas com o próprio judiciário, algumas vezes, algumas dificuldades, e isso muitas vezes falava, gente, será que tem lugar para mim nesse mundo? Será que eu poderei ser feliz, né, dentro desse ambiente jurídico? E aí, quanto mais eu me perguntava, menos planejamento eu tinha. Até que um dia eu conheci o coaching. E aí eu comecei a entender que era possível planejar, que era possível praticar o autoconhecimento, que é um autoconhecimento diferente do autoconhecimento que a terapia nos proporciona, né? É sempre importante a gente trabalhar a distinção entre essas duas técnicas. Até aquele momento eu tinha feito muita terapia, tentado muitas coisas para me autoconhecer e para me entender profissionalmente. E aí quando eu conheci o coaching, eu falei assim, gente, é isso. E aí comecei a estudar muito nessa área, comecei a me aprimorar e naturalmente fui pegando gosto, por assim dizer, e aprendendo também a ensinar os colegas a trabalharem assim, a planejarem de fato as suas carreiras. E aí, de fato, desde 2013, eu comecei a planejar a minha vida profissional e a ajudar outros colegas a planejarem a deles. E é assim que a gente chegou aqui hoje. Aí sim, com planejamento.
Legal, fantástico. E eu tô tendo que planejar com antecedência também as lives. Mas eu acho, Luísa, e talvez você concorde comigo, que planejamento é uma coisa que não é que o advogado não faz. O brasileiro não curte muito planejar, né? Eu provavelmente, uma das coisas que mais eu vejo valor na minha formação de coaching foi essa. Então, muitas pessoas, o coach ficou estigmatizado, evidentemente, por diversas questões que não vamos, acho que não cabe a nós ficarmos discutindo isso, mas porque nunca ninguém enxergou essa finalidade fantástica, que o coaching, ele faz com que o coach execute, planeje e execute seu planejamento. Basicamente isso, planeje e execute. Só que a gente muitas vezes não sabe como começar. Você sabe que o Enchendo a Banca, ele surgiu dentro de uma sessão de coaching. Bacana! Eu talvez aqui não estaria conversando com você, não teria desenvolvido essa minha visão, esse meu propósito, se não fosse eu ter passado por um processo de coaching e aí aprendi tudo isso. Mas vamos voltar, Luiz, deixa eu ver se eu consigo ver as pessoas que estão aqui. Então, ó, Edu Souza, Maria Maia, obrigado. Cid Dornelas, André Neves, nosso convidado da semana que vem, Fernanda, Márcia Cardim, Daniele, o Hélio, Valéria, Adriana, Jacira, grande parceira de encostar a barriga no balcão do fórum, Grazi, gente, o Léo Direito, Aline, muito, muito, muito agradecido por vocês estarem nos prestigiando, e eu peço sempre desculpas se passar alguém, se eu não conseguir, se passar o nome de alguém. Fiquem à vontade, que mesmo que eu não veja, a equipe vai estar de olho nas perguntas, então, para perguntar. Mas vamos voltar aqui, Luísa, para planejamento. Existem muitas técnicas e ferramentas para planejamento. Mas vamos supor, então, que o que eu quero é desenvolver. Eu acabei de terminar a faculdade, passei no exame de ordem. E agora? Então, início de carreira é o que eu quero, eu não sei o que fazer, o quê? E aí, eu quero que você, partindo dessa premissa, dessa ideia hipotética do o que eu quero ser advogado de fato, o que eu faço? Bom, aí é muito importante que a gente entenda que nós estamos falando, em um primeiro lugar, se você deseja ser advogado, antes da gente partir para um plano de negócio, que talvez seja aquela vontade imediata de começar a falar sobre o escritório de advocacia, a gente precisa dar um passinho atrás e falar sobre plano de carreira. Entender, em primeiro lugar, o que você deseja da sua carreira como um todo. Porque é importante que a gente entenda que a advocacia é um projeto profissional dentro da sua carreira. A sua carreira te permite ter vários projetos profissionais. Então, em um primeiro momento, é importante que você entenda o que você espera da sua carreira como um todo. Assim, você já vai começar a construir uma advocacia que é alinhada a esses propósitos. E você não vai correr o risco de repente, começar um projeto profissional dentro da advocacia que não esteja com esse alinhamento. E aí pode ser que porque se você não fizer isso, você pode conseguir um super primeiro emprego, ou você pode abrir um grande escritório, um escritório muito bacana. Só que daqui a um ano você vai estar frustrado. Porque você pode até ter os retornos financeiros, talvez você já tenha os retornos emocionais, os retornos morais. Só que tudo isso vai ser de acordo com o sucesso vendido na nossa sociedade. E não com aquilo que a gente considera sucesso entre nós, para nós. Então é muito importante que você pense quais são os seus objetivos pessoais, profissionais e financeiros com a sua carreira como um todo. E aí você comece a trabalhar e a entender que a advocacia, que é o escritório de direito que você busca nesse momento, ou trabalhar em um ou abrir o seu, é um mecanismo de alcançar esses objetivos. Esse é o primeiro passo, entender o que é que você deseja com a sua carreira e entender o papel do escritório de advocacia
vendo se você deseja, né, nesse momento, advogar de maneira autônoma, ou então o espaço que você deseja, o cargo que você deseja, um escritório de advocacia. Certo? Como que você vai flexibilizar isso, viabilizar? E aí, eu venho. Eu sabe que eu acabei esquecendo de falar para você. Porque eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda ao seu porquê. Porque eu percebi que muitas pessoas ou não sabem ou não se lembram o porquê é que resolveram ser advogados. Sim. Eu entendo importante. É importante isso, Luísa? Sabe, o porquê? Com toda certeza. E é uma das bases, eu falo que o porquê, ele tem, quando a gente fala de planejamento de carreira, então depois que você entendeu o que você vai fazer, entender esse porquê é de suma importância, Eduardo, porque novamente, ele vai ter um fator extremamente, até mesmo motivacional. Porque o que vai acontecer? A construção da sua advocacia vai ter momentos difíceis. Nem tudo serão flores, principalmente no começo. E você entender o porquê você começou isso, qual é a base ideológica por trás da sua escolha, é o que vai te garantir ter forças para continuar. Porque você vai pensar, tá difícil, mas eu comecei isso, e isso é importante por isso, isso e isso. E aí você vai conseguir continuar. Então, esse porquê, ele também tem, dentro do planejamento, esse fator motivacional. Como eu costumo sempre brincar, vou contar para vocês o meu porquê. E esse meu porquê, olha como o porquê é importante na carreira. E ele serve depois, o porquê da carreira vai servir também, vai respingar nos nossos projetos profissionais. O meu porquê pessoal, Luísa profissional, com certeza ele está presente tanto na Luísa, certo? A advogada, quanto na Luísa, proprietária da LCR, que trabalha com mentoria profissional. O que isso quer dizer? Qual que é o meu porquê? Gente, toda turma de direito tem a pessoa utópica. Para, tá? Se não são, não vem com essa. Olha eu aqui. Entendeu? Na minha turma era eu mesma. Eu realmente fiz direito para ajudar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. E, de fato, até começar, como o Eduardo disse, o processo de coaching lá em 2011, eu ficava, gente, mas como que eu vou ajudar? O que exatamente vai acontecer? Como que eu vou conseguir transformar isso em um produto, em um serviço que seja útil para alguém? Hoje eu consegui entender isso. E hoje eu consegui levar essa minha ajuda tanto para a advocacia quanto para dentro da LCR. E isso é muito importante. Então, vocês precisam entender esse fator motivacional. O que move vocês? O que, a hora que a coisa ficar difícil, vai fazer vocês continuarem? É esse porquê. É vocês entenderem por que vocês começaram. O que vocês desejam gerar de mudança na nossa sociedade. E sim, eu disse lá atrás que eu era uma pessoa utópica. E existe um pouco de utopia, existia um pouco de utopia em mim, sim. Só que hoje eu também vejo que é essa vontade de gerar mudanças que faz com que os nossos propósitos sejam fortes e os nossos serviços sejam diferenciados. O que a gente precisa fazer, com toda certeza, é simplesmente estruturá-los, de uma maneira que eles sejam, de fato, bem vistos e bem-vindos no mercado. Fantástico. Eu tenho que dizer uma coisa, Luísa. O meu porquê da advocacia, eu realmente queria justiça. Tanto que no começo eu queria ser promotor de justiça. Bacana. O que eu percebi ao longo desses mais de 25 anos de advocacia é que, você sabe, conhece aquele ditado, uma andorinha não faz verão? Uhum. E aí eu percebi, e aí foi por isso que o Enchendo a Banca nasceu. Porque eu percebi, gente, assim, mas eu só acho que só vou conseguir uma justiça muito mais... A gente tem uma reclamação, né? O brasileiro, ele sente que o nosso poder judiciário não entrega a justiça, embora eu não concorde com isso, com essa opinião, mas é a sensação. Então, eu falei assim, o que eu percebi? Falei, quanto mais, eu sei que está dentro do seu propósito também,
mais advogados tiverem sucesso, fica muito mais fácil a gente conseguir concatenar isso de modo a todo mundo caminhar em busca dessa justiça que parece ser hipotética para a nossa sociedade. Se a advocacia, que tem mais de 1 milhão e 200, quase 1 milhão e 300 mil advogados, nós temos hoje. Se ela conseguisse um discurso uníssono, eu tenho certeza que a gente teria uma sociedade bem melhor. Você ajuda de uma maneira, com planejamento. A gente lá no Enchendo a Banca ensina as pessoas o marketing jurídico, com base no marketing de referências, no boca a boca, porque a gente veio esse insight desse porquê. Mas eu tenho que confessar, quando comecei o Enchendo a Banca, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Por que você quer fazer o Enchendo a Banca? Por que você quis ser advogado? Porque eu acho que essa clarividência é quase tudo pra gente desenvolver esse planejamento, né? Com toda certeza, porque... Ai, desculpa, Eduardo. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, porque depois disso, todo o resto que você for fazer, esse porquê vai estar intimamente ligado. Esse porquê depois ele vai se manifestar, por exemplo, numa questão que hoje está muito em alta, que é o tal do marketing. As pessoas elas se preocupam tanto em marketing e aí elas querem falar de algoritmo, elas querem falar de Canva, elas querem falar de um monte de coisa, mas elas não se preocupam em trazer uma verdade para tudo isso. E a verdade começa com esse porquê. Porque todo o resto que você vai trazer diz respeito à questão de visual, diz respeito à questão das ferramentas que você vai utilizar para colocar na vitrine. Mas esse já é o segundo passo do marketing para o colega advogado. O primeiro é descobrir o que você vai colocar nessa vitrine. E o que você vai colocar nessa vitrine começa com essa perguntinha. O quê e depois o porquê. E aí eu sempre falo, não vamos ter tempo de falar de valores. Mas se os valores não estiverem bem alinhados, fica difícil de tomar todas as decisões dali para frente, né, com certeza, Luísa? Com certeza. Você precisa ter muito claro quais são os seus valores, quais são os seus princípios. O que você realmente concorda com o que você... Eu li aqui a Dani, concordei com o porquê saber o real sentido. Aí por isso que eu acabei me perdendo, desculpa, gente. Então é muito importante que você entenda exatamente o que é importante para você e por que você faz o que você faz. Quais são os seus valores por trás de cada escolha e por trás desse porquê. Colocando de outra maneira, quais são os seus princípios ideológicos, né? Todo estudante de direito sabe de princípios. Afinal de contas, a gente vê princípios do primeiro ao último ano. Agora você pensa, não, agora acabou o princípio. Gente, não é possível ter sobrado algum princípio para trás. Vem uma matéria e na primeira aula você estuda os princípios, entendeu? Então a gente entende de princípios, entende de valores. Bom, então, só para... Falando do pessoal, Dani, obrigado, Chico, Luciane Costa, Joy do Vale, Paulo César, pessoal, muito, muito obrigado. E eu espero não... Daí eu não consigo mais olhar os negócios, porque eu mexo. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos, pessoal. Muito, 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 muito grato por vocês estarem nos prestigiando. Agora, Luísa, falamos de o quê? Então, início de carreira. E por que advocacia? Mas é importante... Hoje a gente está num mundo globalizado, mas decidir onde eu vou exercer essa advocacia é relevante? Aí eu acho que são vários pontos que a gente pode explorar, né? O onde a gente vai exercer essa advocacia, eu acho que mais importante do que isso é a gente se preparar para exercer ela, então, em todos os lugares. Tanto no mundo online quanto no mundo offline. Afinal de contas, antigamente, esse onde seria com certeza da nossa comarca, quando essa é uma visão fantástica. Vizinha, entendeu? Essa é uma visão fantástica. Hoje, a gente já precisa entender, por exemplo, que tenho parceiras que moram aqui no interior do estado de São Paulo e trabalham em parceria com parceiras no Goiás, parceiras em Pernambuco e nunca se viram presencialmente. São parcerias que a
internet propiciou e elas, de fato, advogam, precisam abrir as suas novas OABs. Então, isso é muito importante para que a gente entenda. O onde hoje, ele realmente, com a internet e com agora os certos peticionamentos eletrônicos, permitiu uma gama de possibilidades aos colegas. Além disso, a gente tem que lembrar que não é só isso. Nós ainda temos aí uma grande tendência de mercado, e aí, Eduardo, já muda um pouco de assunto, mas acredito que está dentro do onde, e peço a sua opinião também para saber o que você acha disso, que são as tendências aí da advocacia preventiva e do extrajudicial, que são tendências que já se manifestavam e que agora, com o período de pandemia, com o período em que o judiciário também esteve, por assim dizer, um pouco mais... Apesar de que em São Paulo, por exemplo, nós tivemos aí uma grande movimentação e tudo mais, mas ali no comecinho da pandemia, nós tivemos advogados que pensaram fora da caixa, que buscaram outras soluções, e foi visto a importância do extra, foi visto a importância de uma advocacia preventiva. Então, com certeza, isso vem como uma tendência. E isso, mais uma vez, também faz com que a gente possa pensar fora da caixa quando se diz em geografia. Então, você não precisa mais ficar restrito à sua comarca ou a alguma comarca vizinha. Esse onde não existe mais pensando somente em questões geográficas, ao menos não na maioria dos casos. Eu vou falar uma coisa para você. Eu realmente acho que para um país como o nosso, com o judiciário assoberbado, o advogado, eu aprendi na faculdade que o advogado é o primeiro juiz da causa. E se nós não partirmos para busca de soluções de conflitos além da esfera judiciária, essa talvez seja... Existe uma dicotomia, né? Que as pessoas falam, mas eu vou perder a minha garantia do direito. Em contrapartida, eu não vou ter uma solução. Ô, Luísa, eu tenho processos correndo na justiça há 20 anos, 22 anos. Isso é uma boa solução? Não é, porque é uma solução que não tem solução. Não tem fim os processos. Então, a gente cria uma consciência de solução dos conflitos e certamente essa solução está dentro dessa advocacia extrajudicial consultiva, preventiva, sem dúvida nenhuma, e aí a gente quebra o paradigma do ensino jurídico dos últimos 100 anos, que está voltado para uma advocacia de embate. Eu não estou nesse treinamento de conflito, embora tem muito colega que chega, acha que está brigando mesmo, né? Mas aos pouquinhos, quando eu comecei a advogar, se a gente pudesse cumprimentar o advogado da parte contrária, o cliente ficava bravo. Sim. Porque ele estava pronto para a briga. E que isso chegou um momento para mim e falei, cara, mas não faz sentido nenhum isso. Então, você está coberta de razão. Uma coisa que é legal que você falou, do onde, é que hoje, em tese, a gente pode divulgar em qualquer lugar, né? Só que a maioria das pessoas talvez não saibam que eu só posso ter 5 processos, além da minha inscrição, de onde eu sou inscrito, de outros estados, da OAB. Eu tive que ter inscrição suplementar do Espírito Santo, por exemplo, que eu cheguei a ter 300 processos lá no Espírito Santo. E as pessoas talvez não saibam dessa barreira. E a OAB talvez tenha que fazer um mix disso aí, repensar, ou, evidentemente, teremos que pensar em intensificar as nossas parcerias, para que essas coisas funcionem corretamente. Né? E aí, fantástico. Então, falamos do onde. O onde agora virou um conceito muito maior, né? Mas, beleza. Sei que eu quero ser advogado, sei o porquê que eu quero ser advogado, sei aonde que eu vou exercer essa minha advocacia, mas e aí? Fico assim? Quando que eu começo? Quando que eu termino? Como é que funciona? Quando? E o quando? Eu acho que quando você resolve, e é claro que isso pode variar muito de um colega para o outro, mas quando você vai começar a construir essa advocacia é quando você decidir que é isso que você quer.
Se for no seu segundo ano de graduação, é no seu segundo ano de graduação. Se for no seu terceiro ano de graduação, é no seu terceiro ano de graduação. Se for 3 anos depois que você pegou a ordem, vai ser 3 anos depois que você pegou a ordem. E por que a gente fala desse jeito? Porque a gente precisa entender que a advocacia, vamos voltar lá para aquele contexto maior da carreira, ela é um projeto dentro da sua carreira, certo? Então é importante que quanto antes você comece a se posicionar como advogado ou como futuro advogado, quanto antes você comece a ficar atento à sua marca pessoal, quanto antes você comece a se cuidar e se comportar como tal, isso conta muitos pontos. Agora, de fato, aquela questão mais ligada à produção de itens de papelaria, à alocação de um imóvel, à busca de parcerias, isso vai acontecer aí após o momento que você for aprovado no exame de ordem. Mas é importante que decidir que é a advocacia, decidir que é isso que eu quero, esse é o momento de você começar. Assim como seria se fosse um concurso público. Estou no meu terceiro ano, já fiz alguns estágios, decidi que é concurso público. O que você vai esperar mais 2, 3 anos? Gente, não, começa hoje mesmo. Aquilo que você deseja, você começa hoje. Ah, mas tanta coisa pode mudar. Se mudar, não tem problema. Aquele tempo que você se dedicou àquele projeto vai sempre fazer parte de você. Vai ser sempre algo que te agregou. Se foi algo que você fez de boa fé, se foi algo que foi ligado aos estudos, se foi algo que foi ligado ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, não é perdido. Sempre vai somar. Então, a gente não precisa ter esse medo. Comece hoje mesmo a investir na sua advocacia. E não estou aqui dizendo de investimentos financeiros, não necessariamente. Estou falando até mesmo de comprometimento novamente com os seus estudos, com a sua imagem pessoal, com os seus posicionamentos sociais. Aliás, essa questão da imagem pessoal, ela é bastante controvertida, porque a gente tem uma cultura de liberdade plena, né? E não percebe as consequências que certas atitudes, principalmente quando se trata de redes sociais, podem repercutir para sempre. Sim. Positivamente, mas muito, muito, muito negativamente. E não é uma cultura que eu não prego uma cultura de você se podar, eu só prego uma cultura de você tomar cuidado com coisas que possam atingir de alguma forma outras pessoas, que sejam ofensivos para outras pessoas, mesmo que para você não seja. Mas beleza. Tem uma outra variante aí que a gente tem que levar em consideração, né, Luísa? Você decidiu tudo isso, opa, então é advocacia, então quem? Quem que eu vou precisar? Sou só eu mesmo? Ou tem outros partícipes dessa minha advocacia? Como é que funciona isso? Você entende? Olha, se formos falar de um jovem advogado autônomo, o quem é a famosa autorresponsabilidade. Porque, em regra, você será responsável não só pela parte, certo, ligada aos processos, então as atividades ligadas de cunho jurídico, mas você será responsável por toda a parte administrativa também do escritório. Então, você fará atendimento ao cliente, você fará marketing, você fará financeiro, você fará de tudo um pouco. Então, essa responsabilidade, na verdade, será uma autorresponsabilidade. O que não exclui a presença de outras pessoas, a quem nós podemos aqui chamar de parceiros. Então, pessoas que estarão com você nessa jornada e que, de alguma maneira, podem te ajudar de alguma forma. Mas aí a gente vai precisar estudar de uma maneira melhor, de uma maneira mais profunda, quais serão as atividades exercidas e se terão pessoas que poderão te ajudar nesse contexto. Mas, novamente, voltando ao cenário do jovem advogado que está se inserindo no mercado de trabalho e que busca entrar no mercado de trabalho através da sua advocacia autônoma, o quem é você mesmo? O quem é você mesmo.
Mas sempre ficar de olho nos parceiros, né, Luísa? Com Porque certeza. eventualmente você vai precisar por exemplo, você já citou alguém para desenvolver a minha identidade visual. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas o nosso amigo Alexandre Mota sempre fala, pessoal, tá na hora de fugir da balancinha do símbolo da justiça, porque isso não te diferencia de ninguém, tá todo mundo fazendo igual. Então é sempre estar de olho em quem é que vai contribuir nessa construção dessa sua marca, dessa sua advocacia. Show de bola. E beleza, mas para tomar essa decisão, a gente tem que pensar no como, né? Como que eu vou fazer tudo isso? E esse daqui, na minha opinião, é uma questão que a gente pode até começar por ela muitas vezes e dela vir desmembrando, porque o como vai realmente funcionar como um passo a passo. Então, como que vocês podem fazer? Vamos supor, vamos já pegar aqui um exemplo, vamos pormenorizar esse exemplo. Então, você é um jovem advogado, certo? Uma jovem advogada já formada, né? Jovem advogado, então não só já formado, como também já de posse aí da sua carteirinha da OAB. E você resolveu que você vai abrir o seu escritório de advocacia. Você pode criar macro-áreas de atuação que devem, então, ser estabelecidas. Então, vamos supor, uma área, marketing. E aí você vai estabelecer todas as tarefas que precisam ser realizadas dentro do marketing. Depois você vai criar um como dentro do atendimento ao cliente. Então, tudo que é necessário ser feito dentro de um bom atendimento ao cliente. Um como dentro dos seus procedimentos, porque a gente fez estágio, a gente aprendeu a parte do processo, mas é importante que dentro do seu escritório haja um procedimento, desde o momento que o cliente chega no seu escritório até o momento em que é finalizado todo o processo dele. Da mesma maneira, você deve ter também um como financeiro, assim como com outras áreas que vão existir dentro do seu escritório de advocacia. Dentro desse como, você pôs todas essas tarefinhas, não pôs? Agora você vai pôr prazo nelas. E aí é legal, então, que você vai criar um cronograma de atuação. Perceba, como são várias áreas e elas vão caminhar ao mesmo tempo, você vai fazer um pouquinho de marketing, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de atendimento ao cliente. E assim você vai vendo o seu escritório de advocacia ser desenvolvido. Você vai vendo o seu projeto profissional saindo do papel. Aquilo que a gente pegou e falou, Eduardo, sobre a questão do quem. Aqui é uma hora que é legal você pensar no quem. Porque algumas daquelas tarefas é a hora que você pensa, olha, eu acho que essa tarefa eu poderia fazer. Mas tem quem faça melhor do que eu. E eu posso pagar, né? Porque às vezes no começo da carreira tem quem faz melhor do que eu, mas não tô podendo investir. Gente, não é vergonha, tá? Se você tá aí do outro lado, acredito que o Eduardo começou assim, eu comecei assim. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, como você sabe bastante disso? Nem é sua área. Não, não é, mas é que já foi um dia, entendeu? Aqui na LC a gente já fez de tudo nessa vida. Hoje a gente delega, mas é normal, entendeu? E isso é muito bom, porque também existe aquela máxima. Só sabe delegar quem sabe fazer. Né? Você sabe ver se está bem feito, porque um dia você fez, porque você tem uma noção de como tem que ser feita aquela determinada atividade. Então, aí você vai definir o quem. E aí você vai ter também o quando, você já vai ter aquele prazo lá certinho de quando vai ser feito, que é uma outra maneira de avaliar o quando, né? A gente falou agora há pouco de quando começar a planejar a sua advocacia. Aqui você planeja o quando de cada uma das atividades para lançar esse seu escritório de advocacia, para se lançar no mercado jurídico. Maravilha. E Luísa, e agora vem a pergunta derradeira. Mas e aí? Quanto vai custar tudo isso? E é por isso que eu gosto de fazer esse como tão pormenorizado. Porque se você faz esse como muito pormenorizado, como a gente está indicando aqui, Eduardo, você vai literalmente pegar. Vamos pegar a área do marketing, que muitas vezes acaba gerando, certo, aí, muita ansiedade. Uma coisa simples, cartão de visita. Então, você vai ter, ó, o cartão de visita precisa ser feito. E aí você pôs as tarefas para fazer o cartão de visita. Se eu fizer o cartão de visita usando tal site, quanto que fica a parte da arte, quanto que fica a impressão.
Se eu contratar a empresa X, quanto que fica? Se eu fizer desse outro jeito, fica assim. O cartão digital, que hoje está muito em alta, também é... Então, se você fez esse como de maneira pormenorizada, também já estabelecendo os possíveis quens, isso fica mais fácil, porque agora, como você já vai ter esses orçamentos, você vai poder escolher qual é aquele que cabe no seu bolso. Então, eu costumo falar que, deixando o quanto por último, a gente acaba tendo uma prova de viabilidade financeira do nosso projeto. Lu, e se eu chego aqui e eu percebo que muitas coisas estão dando errado? Não tem problema. Não está dando errado. O que está querendo dizer é que você precisa ajustar o seu projeto para um projeto que caiba no seu bolso. Isso não é problema algum. Você vai olhar pela hierarquia, ver o que é mais importante, ver o que pode ser feito depois, e assim você vai continuar traçando o seu projeto de entrar na advocacia. Deixa eu agradecer as pessoas, se bem que a nossa equipe está agradecendo. Então, Dani Coelho, Luana, Edson Teixeira, obrigado, gente. Osvaldo, Juliana, Amanda. Pessoal, valeu. E eu tenho certeza que vocês estão curtindo muito. E, claro, para os mais atentos, devem ter percebido que eu e a Luísa, nós fizemos uma brincadeira aqui com vocês, de uma certa forma. Nós direcionamos essas nossas perguntas porque uma das ferramentas que eu sei que a Luísa usa na sua consultoria é uma ferramenta muito utilizada para planejamento de uma maneira geral. E na advocacia, isso é mais ou menos recente, né, Luísa? Que é a ferramenta do 5W2H. Então, o que eu perguntei, que é o H de what, depois o porquê, de why, depois o onde, de where, depois o quando, de when, depois o quem, de who, e finalmente os dois Hs, que são o como, que é o how, e o how much, que é o quanto vai custar. Essa é uma ferramenta amplamente utilizada em planejamentos que a Luísa trouxe e adaptou para esse processo de implementação do início de carreira na advocacia, né? E, Luísa, eu queria te perguntar, então, o 5W2H, a gente sabe que ele é aplicável em muitas coisas. Você sabe me dizer, dos teus alunos, onde funciona melhor? Quando que é melhor utilizar? Bom, vamos lá. Eu acredito, até quero aqui aproveitar para falar oi para algumas alunas, algumas mentoradas que estão aqui, que passaram aqui com a gente. Eu gosto muito de usar o 5W2H, de fato, já no plano de ação, né? Onde ele é mais utilizado, por assim dizer. Para o plano de carreira e para o plano de negócio, eu acredito que nós temos outras ferramentas de planejamento que podem gerar aí melhores resultados. Agora, para o plano de ação, para aquele advogado que, de fato, ele deseja começar a construir a advocacia dele, ele deseja se inserir no mercado de trabalho, ele é uma ferramenta excelente, uma ferramenta que a gente já vem utilizando aí há um certo tempo, e ele permite, de fato, construir esse passo a passo. Então, não resta dúvida do próximo passo. E eu falo que isso é muito importante, porque a gente sai da faculdade, a gente, muitas vezes, malemar sabe advogar, dependendo dos estágios que a gente fez. A faculdade, ela ensina muito a teoria, mas não ensina a prática, infelizmente. Então, dependendo dos estágios, a gente sabe advogar, dependendo, a gente nem isso sabe. E, com certeza, a gente não sabe gerenciar um escritório de advocacia e a gente não sabe fazer um planejamento, seja de carreira, seja de negócio, seja do nosso dia a dia para implementar esse negócio. E o 5W2H, com toda certeza, é uma ferramenta que pode ajudar a todas as pessoas que estão nos assistindo de uma maneira que eu digo que é quase intuitiva. Ele é... Eu acredito firmemente que ele funciona muito melhor quando tem alguém te ajudando a construir isso, né? Ele funciona muito bem. Embora dê para você desenvolver ele sozinho, no início é muito bom você ter alguém por trás disso, você não acha? Alguém contribuindo, te mostrando. Eu sei porque, assim, eu tive um momento na minha carreira que eu era 100% nebuloso.
Então eu não sabia o que fazer. Então talvez eu não soubesse, não conseguisse dar as respostas que o 5W2H nos pede com facilidade. Claro que agora a gente tendo uma visão mais macro, depois de ter estudado muito, eu consigo fazer. Mas quando você não tá meio perdidão, assim, é muito bacana ter alguém para te dar esse direcionamento, correto? Sim, com toda certeza. Eu sempre digo, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer com uma pessoa auxiliando, uma pessoa que é da área, é igual quando alguém fala assim: não, vai lá e faz do site, não precisa de advogado, não. Eu conto ou vocês contam, entendeu? Que não vai dar certo. Não vai Não, funcionar. mentira, mas o 5W atrás não é desse jeito, tá? Também a gente não é sacana assim, né, Eduardo? Mas Não. assim, o que eu quero dizer é que com certeza tem coisa que você tendo profissional do seu lado fica muito mais fácil, né? É a mesma coisa, tem coisa que você não precisa de advogado, mas colega, tenha um advogado porque vai resolver a sua vida, entendeu? É a diferença entre você resolver a sua vida e você arranjar outro problema. Já no caso do 5W2H, ele é uma ferramenta que eu acredito que ele tem uma fácil execução, mas o Eduardo está totalmente correto. Quando você tem uma pessoa para pegar na sua mão, com certeza as coisas ficam mais fáceis, né? Porque a pessoa vai te ajudar a caminhar por um caminho, vai te orientar, vai realmente te fazer as perguntas corretas para você achar as melhores respostas. É isso. E talvez esse é o grande sacada do coach. Porque ao contrário que muitas pessoas possam estar falando por aí, o coach não te dá respostas de nada. Mas ele faz com que você entenda as suas próprias respostas. E eu posso falar de cadeira. Eu não sabia, eu fui perguntado de muitas coisas no meu processo de coach que eu não sabia responder. Até o ponto que a minha coach, qualquer dia eu vou fazer uma live com ela, estou só esperando ela ter uma agenda, que ela também está super atarefada, e ela fez com que eu conseguisse enxergar essa minha visão. E eu estava perdidão mesmo, ao longo da carreira. Isso acontece, e não tem problema nenhum. É legal você pedir a ajuda profissional disso, né? Agora, na aplicação... Ai, desculpa. Pode falar, Luiz, fica à vontade. Não, eu ia falar com toda certeza, porque de fato, nós, mais uma vez, não fomos ensinados a essa prática. Então, nós podemos ir fazendo no escuro e errando e acertando, mas mais errando e acertando, do que a gente pode ter essa ajuda, esse auxílio. E é muito importante que a gente entenda que nós vivemos muitas vezes no automático. Dentro da parte de planejamento, aqui na LCR, a gente tem um espaço muito dedicado à questão do planejamento de tempo. E muitas vezes, depois que a gente termina essa parte do planejamento de tempo, que é uma parte imprescindível para falar depois do planejamento de um escritório, as pessoas falam: nossa, mas por que será que eu não fiz isso antes? E porque depois que você faz, se torna uma coisa relativamente até que fácil. Mas justamente por quê? Porque nós não fomos ensinadas questões como prioridades, entendimento de níveis de urgência e emergência e importância, que são quesitos que são imprescindíveis para você montar uma boa gestão do tempo. Que depois que você sabe, se torna uma coisa fácil. Mas se você não sabe, fica muito difícil. Você continua montando agendas que não fazem sentido nenhum e que continuam sendo frustradas dia após dia, semana após semana. Então é muito importante que a gente entenda que a gente precisa entender algumas teorias, né? Eu acho que casa muito com isso que você está dizendo. Nós muitas vezes não entendemos, a gente está no automático. E às vezes alguns processos vão gerar essas perguntas que no primeiro momento são indigestas, nos tiram da zona de conforto, mas são imprescindíveis. Eu vou dizer uma coisa, tenho que dizer para o pessoal, você fez uma palestra lá para o nosso primeiro congresso de coaching jurídico da nossa seccional, e você falou sobre gestão de tempo, e eu falei, poxa, que bacana que ela foi muito simples, e parece fácil, né? Mas e parece fácil, né, você aplicar, mas é claro que quando você sabe é fácil, e tem aquela analogia, né?
do mecânico que cobra US$ 1 milhão para apertar um parafuso? Uhum. Olha, mas o quanto que ele estudou e quanto que ele não vivenciou para saber qual era o parafuso que tinha que ser apertado. Eu percebo que a gente faz mesmo esse papel de falar, pessoal, ó, parafuso melhor é esse, parafuso melhor é aquele. Então, para a pessoa ir ganhando cancha, e ganhando experiência, maturidade, vivência. Né? Eu gosto de emprestar essa vivência que a gente teve, né? É bem bacana. Bem bacana. Lu, me diz uma coisa, nem chamei de Lu, deixa eu agradecer mais gente aqui, a Janaína. Pessoal, se tiver alguma outra pergunta, Juliana, o Oswaldo, Libório, gente. Libório Paz, eu acho que é sua aluna, né? Daniele, Amanda, pessoal, super, 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 super agradecido por vocês estarem nos prestigiando. Eu não quero, quase que eu derrubei a Luísa aqui. Me diz uma coisa, Luísa. Tô vendo a hora para a gente não se perder. Um exemplo prático. Você falou de outras ferramentas da aplicação do 5W2H. Você tem condição de dar um exemplo prático de como ele funcionou em alguma situação especial que você se recorde, que foi muito bem sucedida nesse planejamento da carreira? Por exemplo, todos os meus projetos profissionais eu executo com o 5W2H. Estamos aqui, por exemplo, uma coisa que está aqui aberta no meu computador, que daqui a pouco tem mais uma cliente, mais uma parceira, e depois eu vou voltar para ele ainda no final do dia, que é o Carreira Planejada, que é um curso online que eu tenho, que nós estamos finalizando o módulo 2. Ele foi inteiro programado com base no 5W2H. Então, o quê? Qual que é a proposta de valor? O que é esse curso? O que ele vai ofertar? Qual que é a temática? Aí depois a gente passa por quê? Por que ele é importante? Por que ele vai sair? Certo? E assim, de maneira pormenorizada, cada uma dessas questões, cada uma dessas colocações, até chegar no fatídico quanto, né? Quanto tudo isso vai custar, qual vai ser o investimento de cada fase, qual vai ser a organização de tudo isso. E assim a gente vai fazendo. Então, todos os projetos aqui da LCR, eu uso o 5W2H. E é bacana porque ele é um grande auxiliador de tomada, seja das menores decisões, sim, quanto das grandes decisões, né? Ele te dá... Eu acho que o 5W2H, e você me corrige se eu estiver errado, ele elimina as incertezas das decisões que você tem que tomar, né? Ele deixa o funil bem estreitinho. Uhum. Olha, Eduardo, você já me conhece, o pessoal aqui que talvez não me conheça vai conhecer agora uma característica muito sincera minha, que é, de fato, uma maneira muito simples e sucinta de falar para que todos entendam, né? Eu gosto muito de ter essa característica na minha fala. Então, só para que vocês entendam o tanto que eu acredito no 5W2H. Tá chegando o Natal, não tá? Eu, como uma pessoa que adora um planejamento, já fui convocada para o planejamento da ceia. Eu já imprimo meu 5W2H e já chego despachando tarefa para todo mundo no almoço de família que vamos planejar a ceia. Entendeu? Então, naquele como, já tem uma tarefa para cada uma. Tem a item decoração, tem o item quem vai fazer a ceia, tem o item quem vai cuidar das bebidas, tem o item sobremesa, já vai despachando, já vai organizando, já tem prazo para entrega. Então, gente, 5W2H, eu posso garantir para vocês, é vida, ele funciona em tudo na vida. É vida. E me diz uma coisa, já que você está abrindo esse particular, essa coisa pessoal sua, como você faz? Você imprime... Eu sou visual, né? Então, o meu sistema representacional predominante é o visual, embora eu tenha um certo equilíbrio. Então, para mim, é bem bacana quando você tem a possibilidade de colocar num quadro. E a maioria das empresas faz assim. Você faz assim também? Você cola na parede? Como que você faz? Sim, faço assim para mim, faço assim para as minhas alunas e para as minhas mentoradas. Nós temos o nosso 5W2H, que ele é literalmente uma tabela. Então, fica o o que, o como, tudo em ordem. E aí, por exemplo, tem os temas, né? Como, por exemplo, se vocês fossem para o escritório de advocacia, vocês fariam
uma tabela dessas para cada área. Então, o marketing tem a tabela dele, do 5W2H, e aí o gestor, o líder, vai ficar, por assim dizer, com uma de cada área para controlar, para fazer a gestão. Né? No caso, eu fico com todas, gente, aqui em casa, né? Para controlar tudo. Fico em todas da LCR e fico com todas também no Natal. E aí, o gestor tem a dele para controlar todos os setores, cada setor tem a sua, cada colaborador vai ter o seu checklist, né? O seu pormenorizado, e aí a gente vai organizar. Então, vamos supor, a do marketing. Cada tarefa que tem que ser feita, aí do lado, por que tem que ser feita? É muito importante que o colaborador entenda, certo? E se for você, você coloca pela sua automotivação mesmo, porque aquela tarefa é importante. Os prazos, é importante também em uma equipe que cada um entenda como que os prazos se encaixam, porque muitas coisas dão errado em equipe, porque as pessoas não têm essa visão do todo. Às vezes as pessoas falam, mas no escritório de advocacia as pessoas não sabem trabalhar em equipe. Mas às vezes o gestor também não treinou isso. E às vezes o 5W2H é ótimo, inclusive nisso. Já usamos muito isso no escritório de advocacia, do Eduardo. Colocar todo mundo junto e falar, vocês estão entendendo? Ó, se não fizer junto, não vai dar certo. Por quê? Porque se você falha no seu prazo, falha no prazo seguinte, porque a pessoa vai entregar como? Então, isso é importante, isso é bem interessante. E assim a gente segue. Então, fazer uma tabela mesmo, uma sequência de dados. Eu acho fantástico. Eu fiz uma certa altura uma formação de facilitador de Agile ou Agile, não sei como, cada um chama de um jeito, né? E ele faz uma combinação, né? Do Kanban, o Canva, 5W2H, e uma das coisas que eu achei mais legal é que ele tem que chamar todos os envolvidos, muitas, às vezes grandes empresas não gostam muito disso, que param os setores e tal, etc., né? Mas é fantástico, porque você sai com uma decisão que tá todo mundo de acordo. Então, mesmo que você seja um advogado sozinho, e de repente você tem entra um estagiário, ou contrata uma secretária, fazer essas pessoas participarem disso, porque elas vão também entender os porquês dessa situação, é fundamental para o sucesso do planejamento. Porque o planejamento, normalmente, ele é ruim quando as pessoas não acreditam nele, né? Totalmente. E, Eduardo, vou até pedir licença para complementar. E não é só, às vezes, quem você vai contratar. Às vezes, por exemplo, hoje, aqui no meu modelo de negócio, eu tenho muitas empresas, até profissionais liberais, terceirizados. Então, às vezes, esse alinhamento até com esses terceirizados, ó, vai sair o Carreira Planejada módulo 2. Seu papel é esse, seu papel é esse, meu papel é esse. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo junto? O que às vezes é até mais difícil, porque quando tá todo mundo dentro da empresa, é todo mundo junto todo dia, em regra, seja online, seja presencial, mas não existe essa proximidade maior. Quando você vai trabalhar com terceirizados, é mais importante ainda, porque como são prestadores de serviço, que existe esse alinhamento. Alinhamento é fundamental no planejamento. Com toda certeza. Se não... senão não rola, aí, senão fica desencontrado. Não rola. E aí, por mais que você contrate... claro que a gente sabe da importância de você alinhar valores quando você tem, por exemplo, sócios. Mas nem sempre isso é possível quando você tem um terceirizado. Né? Se você não tiver esse alinhamento, às vezes os valores deles são tão distantes dos seus que vocês nunca vão chegar a um consenso para um projeto ser exitoso, vamos dizer assim, né? Com toda razão, com toda razão. E eu acho que mais do que nunca é muito importante, aí a gente até fala um pouco já de marketing, um pouco de alinhamento, é muito importante que a gente tenha muito claro quais são os nossos valores e que a gente busque, de fato, se aproximar dentro do mercado de parceiros que tenham esse valor. Sejam eles, dentro dos diversos parceiros, os fornecedores, né? Os terceirizados com quem nós vamos trabalhar. Porque isso garante melhores resultados, sem sombra de dúvida. Né? Por exemplo, no meu caso, uma característica muito forte dos meus prestadores de serviço que tem a ver comigo, que também sou uma prestadora de serviço, que é realmente aquela questão da parceria. Eles são muito parceiros. Então, assim como eu sou parceira das minhas parceiras e das minhas alunas, eles são muito parceiros. É aquela história, tive um problema, um exemplo simples. Recebi uma mensagem ontem à tarde, olha, tô aqui entrando no site, tentando fazer umas coisas no meu site, não tá indo, tá com problema. Aí manda mensagem pro pessoal do sistema. Pessoal, alô,
tá travado lá o negócio, eu já entrei, tá travado mesmo. Aí já tem um retorno imediato. Isso é muito importante, né? É domingão, ninguém quer trabalhar no domingão, eu sei, mas eu tô com um problema, alguém tem que receber, ou pelo menos dar um feedback, né? Então, isso é muito importante. Alinhamento de valores com quem você trabalha. Luísa, você vai ficar maluca. Mas a Anne, ela quer que você fale sobre a ferramenta Smart. Temos tempo? Temos Dá uma 4 live. minutos. Ó, o que a gente pode falar sobre a ferramenta Smart? Ela é uma excelente ferramenta para te ajudar a definir o seu o quê. Se eu fosse você, eu usaria a ferramenta Smart junto com o 5W2H, casadinho desse jeito. Eu usaria o Smart para definir muito de maneira pormenorizada o seu o quê, para então entrar em ação através do 5W2H. Como o Eduardo já trouxe aqui, nós temos muitas ferramentas e muitas vezes a gente não sabe a ordem de usar as ferramentas. Por isso que também às vezes a gente se perde. Então usa o Smart, depois você usa o 5W2H e aí você vai conseguir otimizar a técnica Smart, que nada mais é do que uma técnica para definição de objetivos de uma maneira muito clara e muito concisa. E é bem bacana, porque você também elimina a violação de valores e procrastinação usando o Smart, né? O Smart te ajuda bem isso também. Contribui também com isso, junto com o 5W2H, claro. Sim. Bom, Luísa, temos 3 minutos. Eu só quero, então, agradecer para a Feliciartes Culinárias, que é quem faz o catering das minhas... Quando a gente podia estar junto, né? Infelizmente, até agora a gente não voltou com os eventos presenciais, mas em breve... meu Maurício Santucci, grande meu amigo, Dani Coelho, André, direito com Daniel. Pô, que bacana, gente. Super, super. Tenho certeza que vocês estão gostando. Eu até esqueci de pedir pro pessoal para dar um coraçãozinho. Eu fiz uma live com o Edu, que é presidente da OAB Itaquera. Ele tá todo já ajustadinho. Ele sempre vê todo mundo que entra, todo mundo que chega, e fala e pede. Ele é bem mais organizado em termos de live. Mas a gente está se ajustando. Luísa, faltam 2 minutos. Eu queria que você deixasse um recado final aí, um recado final sobre o que você quiser. Bom, eu agradeço imensamente o convite, bem como agradeço imensamente a participação de todos vocês. Foi uma honra. E o recado é: façam o planejamento de vocês e entendam que mais importante do que o planejamento são também os ajustes. Não existe planejamento à prova de ajuste. Você não cria o seu planejamento em um cenário à prova de ajustes. Você cria o seu planejamento para ter uma maior certeza. Mas é sempre necessário estar disposto a ajustar quando for necessário. E com um bom planejamento e um bom ajuste sempre que preciso, vocês com certeza construirão advocacias de sucesso e não aquele sucesso geral, mas aquilo que é sucesso para vocês. Muito obrigada, pessoal. Show, maravilhoso. Luísa, eu só tenho que te agradecer. Pena que temos só 1 hora aqui no Instagram. Semana que vem nós vamos quase que juntar esse assunto, que nós vamos ter uma live com um coach, com o meu professor, inclusive, de coach, o André Neves, que está ajuda muitos profissionais na mudança de carreira, na transição de carreira também. E eu quero te agradecer imensamente, fico muito feliz de estarmos juntos lá na Comissão de Coach Jurídico, e eu sempre estou a postos quando vocês precisam da gente aí de empreender. Agradeço ao pessoal. Esse mês teremos provavelmente mais uma semana do 1 em 1 milhão, do Enchendo a Banca, que a gente traz muito conteúdo de marketing jurídico. Eu quero, então, desejar uma fantástica semana para todos, e especialmente a você, Luísa, e agradecer mais uma vez, porque acho que a gente poderia ficar horas conversando aqui, que temos muito assunto, né? Você tem muita experiência em contribuir também com os colegas advogados. Agradeço aí a tua disponibilidade. Obrigada. Muito obrigada. Tá bom, gente? Pessoal, ótima semana a todos.
Daqui a pouco live no YouTube, live no Facebook. Para quem não conseguiu ver, encontrar ela toda, vai estar disponível. Eu sempre deixo. Uma excelente semana para todo mundo e um fortíssimo abraço para todo mundo. Valeu, gente. Até mais, pessoal.